noite. Deixa eu desligar o som aqui, deixar o volume bem baixinho, para que a gente possa então adentrar ao capítulo de número 2 do livro de Apocalipse. Deixa eu ajustar aqui. Pastor, já começou o curso de teologia? A turma 2 não, tá? A turma 2 começa dia 2 de abril, ok? Não é necessário entrar nos grupos de WhatsApp, mas eu fui criando, o pessoal foi pedindo. Na turma 2 nós já estamos com 3 grupos de WhatsApp. Se você deseja entrar, basta no final da live, eu vou fazer aqui rapidinho, mostrar para você. Entra no meu perfil, tem aqui um link chamado Linktree, clica nele, ele vai abrir essa página e aqui vai ter o link para o primeiro, quer dizer, o grupo que está disponível no WhatsApp. Os outros 2 estão lotados, tá? Mas é da mesma turma 2, que vai começar dia 2 de abril. Pastor, minha filha terá bebê até terça, dia 9, por favor, orem por ela. Vamos orar, Cláudia? Sim, vamos orar. Vamos orar, tá? Vamos orar sim. Ok? Na aula passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o capítulo de número 1 de Apocalipse. E vimos que esse capítulo mostra João falando que a revelação que ele recebe é uma revelação por parte de Jesus Cristo, né? Vamos ver que o Apocalipse apresenta Cristo como aquele que derrotou a morte e está vivo e junto diante do Pai, e é eterno e é divino. Então nós vimos isso na introdução de Apocalipse ali, né? E o que é mais interessante, relembrando, recapitulando a aula anterior, que Apocalipse vai nos mostrar uma certeza que permeia a Bíblia inteira, né? A certeza de que Jesus voltará. A sua vinda é certa. Todo mundo sabe aqui que eu já sou oriundo das Assembleias de Deus, né? E a gente tinha um hino da harpa que dizia: é fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda ficar em alerta, do exílio voltarei. Então, Apocalipse nos mostra e nos dá essa certeza, né, de que Jesus voltará. Esta é a mensagem, e isso é o que nós devemos entender. E quando nós lemos e estudamos o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, nós precisamos justamente ter em mente que esta é a nossa razão da esperança, né? Seja você pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Pré-milenista, clássico, histórico, pós-milenista, não interessa, né? O que importa é que você, e eu não estou aqui para demover você daquilo que você aprendeu ou daquilo que a sua igreja ensina. Uma coisa é certa, né? Sendo pré ou pós, sendo pré-milenista ou pós-milenista, nós cremos que Jesus voltará. Essa é a importância de todo o Apocalipse. Essa é a importância, na verdade, de toda a estruturação da revelação do Senhor por intermédio de Jesus e por intermédio da sua palavra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado para um relacionamento com Deus. Este homem caiu, este homem então foi resgatado, restaurado, né? E vai ser transformado no final dos tempos, onde quando todos nós, né, filhos de Deus, estivermos com Cristo na glória. Amém? Então,
relembrando, né, o capítulo 1, a gente viu uma introdução da carta, né, vimos depois uma apresentação e uma saudação de João, e vamos ver a partir do verso 9 em diante o direcionamento desta carta para as 7 igrejas da Ásia. Isso que é interessante nós, e hoje nesse capítulo, o capítulo 2 aborda, e nós vamos falar do capítulo 2 hoje, o capítulo 2 aborda 4 cartas, né, dessas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Então, essas 4 cartas, ou melhor, essas cartas às igrejas, elas são literais, né? São cartas que foram direcionadas realmente a igrejas que estavam naquela região da Ásia Menor, né? Igrejas que ficavam em cidades prósperas, importantes, inclusive até para o próprio Império Romano, né? E elas foram originalmente reunidas todas em um documento apenas, e não separadamente. Olha que interessante. João não escreve uma carta para cada igreja, ele escreve um documento, né? Provavelmente um rolo, né? Um pergaminho, mas ele escreve um documento único e direciona esse documento às 7 igrejas da Ásia. O que é interessante, nós introduzindo o capítulo 2, é entendermos o seguinte: havia mais de 7 igrejas na Ásia. Havia diversas igrejas na Ásia, mas as 7 igrejas e o número 7, né, como a gente vai ver que aparece em diversos momentos de Apocalipse, há vários números que se repetem, eles podem ser, portanto, algo simbólico, né? Pode representar uma mensagem, uma aplicação profética, até como a maioria dos intérpretes de Apocalipse fazem, né? Eles apresentam as 7 igrejas da Ásia como 7 fases distintas da história da igreja. Boa parte dos exegetas, dos comentaristas bíblicos vão reportar, né, fazer uma comparação das 7 igrejas da Ásia com 7 fases distintas da igreja, né, como períodos da igreja cristã, né, então com uma intenção de caracterizar uma mensagem com conteúdo não apenas para a igreja ao qual foi direcionada da Ásia, mas também com um cunho profético para o futuro, né? E é bem provável que esse 7 tenha, então, nesse contexto de nós compararmos cada igreja da Ásia como uma fase distinta dentro da história da igreja, o número 7, então, vem a falar da plenitude, né, da mensagem que se estende até o final dos tempos e da própria perfeição que existe dentro de toda a questão do número 7. Né? E é interessante nós olharmos para essas cartas, porque elas possuem temas que são predominantes nas menções de cada uma das cartas. Né? É claro que a gente pode olhar assim para as cartas e achar, olha, tem igrejas que possuem algumas características, outras características de alguma carta, porque embora as 7 cartas elas façam menção para fases distintas, então nós vamos ver que nem todas estas fases podem, né, estar dentro das igrejas que nós vemos hoje. Né? Então, por exemplo, a primeira carta, que é Éfeso, ela se refere, né, de uma forma geral, à igreja da era apostólica, a igreja do primeiro século da era cristã. Né? Então, quando a gente pega essas cartas de Apocalipse e compara com a história da igreja, Éfeso vai ser, então, a igreja apostólica do primeiro século da era cristã. Esmirna
ela se refere à igreja que foi perseguida, segundo e terceiro séculos, até 315 depois de Cristo, quando surge o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? O Edito de Milão foi como se fosse um decreto, uma lei, que o Império Romano, então, decide não perseguir mais os cristãos. Então, praticamente o segundo e terceiro século da era cristã são de perseguições, ou seja, do ano 101 ao ano 200, né, que é o segundo século, e do ano 201 até 315, mais ou menos, aconteceu uma perseguição muito forte, né? Eu já falei em algum outro momento, que o imperador se considerava um deus e ele achava que ele tinha que ser adorado. Então, por isso que ele perseguia os cristãos. Muito mais depois, quando há também, né, o incêndio quase que total de Roma por parte de Nero, e quem é culpado é Paulo, né? Paulo foi um dos perseguidos e considerados como um dos possíveis propagadores daquele incêndio que consumiu quase que 80% dos bairros de Roma. A terceira igreja, que é Pérgamo, vai falar a igreja sob o favor imperial. Depois de 315 do Edito de Milão, lá por volta de 325 há a famosa ou suposta conversão de Constantino, quando Constantino, que é imperador, diz: olha, o cristianismo passará a ser, então, a religião do Estado. Então a gente costuma dizer que esse é o período da Igreja Imperial, que vai de 313, mais ou menos, ali, 312, 315, não se sabe exatamente, não tem precisão de datas, né? Mas vamos colocar 312 depois de Cristo até o ano 500 depois de Cristo. Tiatira, que é a quarta igreja, vai falar da Idade das Trevas, que é de 500 depois de Cristo até o século XVI, quando a igreja entra num declínio gigantesco. Existe toda aquela estruturação do papado, papas com filhos, papas com várias amantes, toda a negociata do Estado, né? A venda das indulgências, até surgir então a reforma, né? Reforma protestante, daí representada pela igreja de Sardes, que é a igreja da reforma e da renascença, que vai do século XVI até o século XVIII, né? Isso alguns chamam também da igreja, a igreja antes da igreja pós-moderna, né? A igreja pós-reforma, tá? Filadélfia, assim, depois, a sexta igreja, que é a igreja das missões modernas, ou a igreja moderna, como é chamada, que vai, né, do século XIX até os primórdios do século XX, início do século XX, né? Quando começam todas as missões, Hudson Taylor, né? Todos os famosos pregadores ali que surgem no século XVIII e XIX. E para chegarmos então na sétima igreja, que é considerada a igreja do tempo do fim, que é a igreja de Laodiceia, que é meados do século XX até a vinda de Cristo, né? Sendo essa então a considerada a igreja morna. Tá? Então, fazendo uma introdução aqui um pouco rapidamente, né, sobre estas igrejas, é interessante a gente notar, né, que existe uma situação um pouco precária nessas igrejas. Agora, olhando para as igrejas literais que estavam situadas na Ásia, elas sofriam por causa de vários conflitos com os judeus, né? Os judeus eram legalmente aceitos pelos romanos, mas o problema ocorria, né, sempre em relação e tensão com os cristãos. Então havia toda aquela discussão, aquela intenção do judeu que se convertia em tornar o cristianismo um pouco mais judaizante. Até nós vamos ver Paulo exortando os irmãos de Gálatas, né, chamando eles de insensatos, porque
que é interessante nós notarmos é que há um ponto, uma linha de corte aqui, que é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, as perseguições de Nero e toda uma conotação religiosa e política, né? Porque os irmãos daquela época aguardavam a vinda de Jesus, óbvio, né? A igreja sempre teve essa esperança, nunca se soube o dia nem a hora, né? Então, desde a ascensão de Jesus, os apóstolos e as igrejas já viviam com essa expectativa, né? Até então surgir em 96 depois de Cristo, nós vimos na aula anterior, né, onde João está exilado na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação por parte do Senhor, né? Então, todo esse contexto aqui é bom a gente entender, né, em relação às 7 cartas da Ásia, né? A maioria dos cristãos que estavam em Pérgamo, Éfeso e Esmirna eram fiéis que haviam, né, sido ensinados pelo próprio apóstolo João, né? Mas uma parte deles sucumbiu à tentação das influências das comunidades, das próprias doutrinas judaizantes, né? Então, como é o caso por exemplo, de Tiatira, onde metade era fiel e metade, né, se flexibilizava em relação a este ensinamento, né, os ensinamentos que acabavam surgindo ali, tá? Então, deixa eu só ocultar aqui, desativar os comentários, né, para depois a gente voltar com eles e ficar mais fácil de visualizar, né? O primeiro versículo, eu vou pegar minha Bíblia aqui, o primeiro versículo do Apocalipse, capítulo 2, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós vimos na aula passada que essas 7 estrelas e o candelabro de ouro aparecem, se não me falha a memória, versículo 16, né? Versículo 16 diz, na mão direita ele tinha 7 estrelas, que tem a ver com os 7 anjos da igreja, né? O que significa Jesus ter na mão as 7 estrelas, né? Na mão direita 7 estrelas. Significa que o domínio da igreja é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor Jesus. É Ele que a comanda, é Ele quem a ensina, é Ele quem morreu por ela, é Ele que tem o domínio dela, né? Então, mão direita vai falar em poder, domínio, autoridade. As sete estrelas têm referência aos 7 anjos, ou seja, é Jesus quem domina a igreja é dele. Então a igreja não é de um pastor, a igreja não é de um apóstolo, a igreja não é de um reverendo, a igreja não é de um bispo, a igreja é do Senhor, né? É claro, alguém me pergunta, mas pastor, existem tantas denominações. Naquela época não existia, né? Naquela época existia as igrejas de comunidade, Éfeso, as igrejas da Galácia, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Corinto, Colossos, né? Filipos, né? Tessalônica. Então a igreja não tinha placa, a igreja era a igreja de Cristo, né? Então nós vamos ver aqui, nesse primeiro versículo, então, entendendo o versículo, quem é que tem, olha só, de novo, essas coisas diz aquele que conserva na mão. Quem é aquele? Jesus, né? Na mão direita, poder, autoridade, as 7 igrejas, as 7 estrelas, né? Que são consideradas, então, os anjos, né? E os 7 candelabros que tem a ver com as próprias igrejas, tá bom? Então, relembrando, Éfeso era uma cidade, era uma província romana, principal cidade da província romana, e tinha aproximadamente aí 250 mil habitantes. Então era uma grande cidade romana, né? E ela possuía um grande porto, né? E ela aparece em vários trechos da Bíblia, principalmente em Atos. Tem uma carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Mas nós vamos ver que
Em Éfeso havia um culto a Diana, né? Está lá em Atos 19, capítulo 19, verso 27. Né? E o cristianismo deve ter sido pregado ali em 52 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo. Isso também está lá em Atos, tá? Então, fazendo uma relação com aquilo que nós lemos anteriormente, das relações das igrejas, Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja cristã no primeiro século, né? Primeiro século da era cristã. Como é que era a igreja do primeiro século? Ela era caracterizada pelo amor, pela fidelidade no evangelho, né? Então, Éfeso é uma igreja considerada fiel ao evangelho, uma igreja com amor. Mas, no entanto, ela cai diante da tentativa de conciliar o cristianismo puro e simples com o paganismo vigente da cultura daquela época, né? Então nós vamos ver o Senhor Jesus logo à frente, né, fazendo essa intervenção na igreja de Éfeso. O próximo verso que eu botei na tela aí diz o seguinte: conheço as obras, ou as suas obras, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Então é justamente isso, né? A igreja apostólica fez um trabalho árduo, né? Um trabalho forte de evangelização, saindo de Jerusalém. Paulo, por onde passa, planta a igreja, né? Nós vemos, e isso é uma característica apostólica, né? Paulo permanecia no máximo 2, 3 anos num lugar. Teve lugares que ele ficou 2 meses, teve outros lugares que ele escreve e nem tinha ido ainda, mas a ideia é justamente essa, é o senso de urgência na propagação do evangelho. Então essa é a característica da igreja apostólica. E aqui é Jesus falando, né? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço na propagação do evangelho, quanto a sua perseverança, né, em permanecer fiel à palavra. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só, já naquela época a gente já possuía um embate, né, dos apóstolos em relação a pessoas que se diziam apóstolos, né? Então nós vemos ali que esse trecho da Bíblia, versículo 2, conheço as tuas obras, mostra justamente a onisciência de Deus em relação a conhecer as obras, né? Isso fica muito claro para nós. E o que é interessante é que as cartas, né, às igrejas da Ásia, elas possuem sempre o seguinte: elas falam dos pontos fortes da igreja, elas depois falam de onde essas igrejas caíram, né, qual foram as fraquezas, né, mostram o que a igreja precisa fazer, tem uma repreensão antes, né, então tem um elogio, uma repreensão, uma solução para o problema, né, uma consequência caso desobedeça e uma promessa para os vencedores. Então, por exemplo, Éfeso, né? Qual é a descrição que nós temos ali? Conserva na mão direita as 7 estrelas no meio dos 7 candelabros. Qual é o elogio que nós vemos aqui no verso 2? Vigilância, né? Vigilância doutrinária, perseverança, né? Até porque é interessante a gente ver que Jesus, quando fala que o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos aqui, verso 2, né? Conheço as tuas obras, tá? Sei do teu esforço e da tua perseverança. E sei que você não pode suportar aqueles que são maus, né? Aqueles que se dizem apóstolos, né?
E o que é interessante, quem eram esses que se diziam apóstolos? Bem provavelmente judeus que andavam por Éfeso e falavam em nome da igreja, em nome de Cristo, né, que se intitulavam como apóstolos, e na verdade eles não eram. Provavelmente alguns discípulos de Pedro ou até de Paulo, né, que eram homens apostólicos. Existe uma diferença entre apóstolo e homens apostólicos. Qual é? O apóstolo são os que nós conhecemos, os 12, né? Mas Paulo, né, como o apóstolo dos gentios. O homem apostólico é aquele que andava com o apóstolo, né? Então isso nós vimos em determinada, acho que até foi em alguma aula aqui do nosso curso de teologia, não da série de Apocalipse, mas nós vimos que o homem apostólico era aquele que era um discípulo de um apóstolo. Então, esses apóstolos que Jesus acusa aqui, e na verdade Jesus acusa não, porque Jesus fala que os irmãos de Éfeso não aceitavam, não toleravam. Poderiam ser judeus que já naquela época, né, nós vamos ver Simão, o mago, oferecendo dinheiro para comprar aquele poder que estava sobre os apóstolos. Já naquela época tinha gente que enxergava o evangelho como uma oportunidade comercial. Isso não é novo, não é de agora, não é dos nossos dias, ó. Já vem desde a época em que o cristianismo surge. Então nós vemos aqui Jesus fazendo este elogio à igreja de Éfeso, né? Em relação aos próprios, aquilo que os irmãos de Éfeso não aceitavam, né? Vamos fazer o seguinte aqui, mudar o versículo de número 3. Diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha que interessante aqui, né? Algumas traduções vão dizer desfalecer, ou seja, o vocábulo grego aqui, ele é o mesmo para uma ideia assim de lutar para permanecer vivo, né? Ou seja, não desfalecer, né? A igreja de Éfeso tinha uma perseverança pelo amor do nome do Senhor. E daí é algo interessante, né? Porque logo à frente, no próximo verso, vocês vão entender depois, há a primeira acusação em relação aos irmãos de Éfeso, que é o seguinte: tenho, porém, contra ti, eu já vou botar depois o verso, né? Para que você só faça um link com o 13 e o 4. O 3 diz: tem perseverança e por amor do meu nome sofreste, né? Então Jesus está dizendo, elogiando a igreja de Éfeso: vocês sofreram pelo amor ao meu nome, mas eu tenho algo contra ti, irmão, igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Agora, pare um pouquinho comigo e pense o seguinte: se essa é uma igreja apostólica, como é que é uma igreja, então, que perde o primeiro amor? Tá? Então, vamos olhar primeiro para o verso 3, que diz: tens perseverança e por amor ao meu nome sofreste, né? Ou seja, suportou todas as perseguições, suportou todas as restrições que Roma dava, né? E o que é interessante é que alguns manuscritos, e aqui entra o textos receptos, né? Principalmente da Bíblia King James, ela vai dar a ideia de um trabalho, né? A ideia de um trabalho até a exaustão. Foi o que eu falei antes. Lutar, né? Lutar por amor ao nome do Senhor, né? Então essa é uma ideia que dá o não desfaleceste. Já o verso de número 4, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, né? O termo grego aqui vai dizer de abandono, ou seja, é bem provável que o amor que Jesus esteja falando aqui, e agora
Faço a relação do verso 2, perdão, do verso 3. Tens perseverança e por amor ao meu nome. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor que Jesus está acusando, vamos dizer assim, ou confrontando, melhor dizendo, a igreja de Éfeso, é em relação a uma separação espiritual. Ou seja, parece que os irmãos de Éfeso amavam o nome do Senhor, mas eles param de praticar esse amor na relação horizontal. Amam, dizem que amam a Deus, amam, lutaram, né? Lutaram com esforço de exaustão, né? Até um esforço, como diz, labutar até a exaustão. Mas agora o Senhor diz, eu tenho contra ti algo que é espantoso, né? Como assim, né? Me elogia que eu te amo, mas daqui a pouco diz que eu deixei o primeiro amor. Sim, abandonaste, esse é o termo. E antes de tudo, este amor que está falando aqui não é o amor ao Senhor, mas é o amor ao próximo. É o amor como fruto do Espírito. Então, o que é interessante, e daí aqui a gente poderia, né, discursar por muito tempo, que há o amor de Deus, há o amor de Cristo pelo homem, há o amor de um homem por um ser humano no sentido de filéu, filantropia, há o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, né? Mas aqui, este amor que está falando aqui, ele precisa ser entendido da seguinte forma, né? Que deixaste o teu primeiro amor é este, né? Vamos abrir agora o verso de número 5, que diz o seguinte: lembra-te de onde caiu e arrependa-te. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que a igreja do princípio, lá de Atos 2, ela praticava? Ela cuidava, ela era comum na comunhão, ela era comum no partir do pão. Vou pegar a Bíblia aqui e vou só resgatar algo para vocês, para que vocês entendam, né? E isso não está muito longe não, tá? Olha só, Atos 2:42, né? E aí vocês vão entender por que essa igreja apostólica pode ter acontecido nisso, pode ter caído nisso. Diz assim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina que os apóstolos ensinavam, na comunhão, no partir do pão e na oração, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Passa, vamos lá, 20 anos depois, nem tudo isso, 20 anos depois, a igreja de Corinto, o que Paulo é obrigado a ensinar aos irmãos de Corinto? Sobre o amor, né? Que era uma igreja que se orgulhava de ter muitos dons, que era uma igreja que se exaltava por falar em línguas, por manifestar os dons, mas não tinha amor. E Paulo vai narrar, né, em 1 Coríntios 13, aquela que é a carta do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né, seria como um sino que tine, né, como um metal que bate, né, como ainda que eu dê minha vida, ainda que eu dê os meus bens, ainda que eu entregue tudo que eu tenha, né, se dê o meu corpo, né, para que seja queimado, sem amor, nada serei. Ele vai começar a falar, o amor é paciente, o amor é benigno, né, e ele vai começar a relatar o que é o amor. Então, o Senhor Jesus está aqui dizendo, isso é um lembrete piedoso, né? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as boas obras, né? Aqueles crentes tinham caído do quê? Da sua primeira ardente devoção, né? Que não era apenas uma relação vertical, mas era a relação horizontal. E esse arrependimento aqui é o termo metanoia, né? Que vem de metanoia, que é a mudança da mente. Olha, vocês realmente precisam voltar para aquela mente que vocês tinham, né? De primeiro amor, né? Então, essa era a natureza do arrependimento que Jesus estava dizendo aqui.
E aqui já tem um alerta, né? E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O que é isso? Ó, eu vou remover, eu vou tirar vocês de onde vocês estão, né? Como igreja, né? Vocês sairão daí. Lembrando que esta é uma carta para a igreja de Éfeso, mas é uma carta profética que vai relatar, e nós vamos ver, né, que após 70 depois de Cristo ali, a igreja se reúne muito forte em comunidade, né, mas somente no final da primeira era, no primeiro século da era cristã, é que nós vamos ver a igreja daí se espalhando, né, de uma forma muito forte, e parece que essa seria a chamada de Jesus aqui para a igreja de Éfeso, né? Verso de número 6 vai dizer o seguinte, deixa eu pegar a Bíblia aqui, tá? Lembre-se, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio, né? Esses nicolaítas era bem provável que seria uma seita, né? Uma seita que já existia naquela época, né? Uma seita ali provavelmente cristã, mas uma seita herética, né? Existem algumas alusões que seria uma seita agnóstica, supostamente atribuída a um dos 7 diáconos, né? Que seria o Nicolau de Antioquia, que apostatou da fé. Então é bem provável que esta seita, então, era uma seita rejeitada pelos irmãos de Éfeso, e o Senhor aqui faz um outro elogio, né? Onde é que está aqui? Deixa eu só ler novamente. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço, tá? Verso de número 7 vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e aqui tem algo muito interessante, né? Porque isso vai aparecer em todas as cartas que nós vamos ver às igrejas da Ásia. Há uma promessa aos vencedores. Que vencedores são esses? Aqueles que voltaram ao primeiro amor, porque essa é a repreensão. Principalmente a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Então o Senhor está dizendo, olha, que promessa é essa? Ao quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, vai receber da árvore da vida para se alimentar, né? O vencedor que permanecer o quê? Fiel a Cristo, né? Fiel contra as heresias, principalmente dos agnósticos que estavam sendo relatados ali, né? E principalmente aquele que voltar ao primeiro amor, né? Por isso a importância de nós entendermos de que voltar ao primeiro amor não é simplesmente um jargão cristão, não é uma poesia de músicas gospel que foram compostas durante a história da igreja. Voltar ao primeiro amor é uma ordem do Senhor à igreja de Éfeso, tá? Então, fechando a igreja de Éfeso, era uma igreja pura, mas enfrentando contaminações doutrinárias, né? O conselho é voltar às primeiras obras e a promessa é comer da árvore da vida. Amém? Deixa eu fazer aquele copy-cole que eu faço aqui sempre dos versículos para botar e lançar na tela aqui para que vocês possam acompanhar, tá? Deixa eu copiar aqui porque agora a gente entra para a igreja... Deixa eu mudar aqui. A igreja de Esmirna. Então, lembrando que a igreja de Esmirna é uma igreja que ela vai falar da perseguição de 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. Sobre a igreja de Esmirna, não há um registro de quem fundou essa igreja, né? O que é interessante nós lembrarmos é o seguinte: de 100 a 313, muitos cristãos foram perseguidos.
muitos cristãos foram mortos. Muitos cristãos morreram por causa da fé, né? Mas eles eram ricos em graça e fé. Isso que é interessante de nós olharmos em Esmirna. E o primeiro verso diz o seguinte: ao anjo da igreja... Opa, pulei aqui, já estava lá em Tiatira. Verso 8, tá? Quem está acompanhando aí, Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e último, que estava morto e tornou a viver. Quem é o primeiro e último? Jesus, né? O que acontece aqui? Jesus está, mais uma vez, se apresentando à igreja de Esmirna, dizendo: eu sou o primeiro e último. Ou seja, eu estava na criação, eu criei, eu estava com o Pai desde o início e sou o último. Todas as coisas, como vai dizer, né, a Bíblia, convergem no Alfa e no Ômega. Aleluia! Então, ele vai dizer... Estou copiando aqui o versículo também, enquanto eu falo, tá? Esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Cristo vive eternamente, né? Morreu, ele enfrentou a morte. Esse estive morto e tornei a viver significa: eu venci a morte. Eu venci a morte. Jesus venceu a morte, né? A morte foi vencida por Jesus. Então, eu e você temos esta esperança, né? De saber que a morte, ela não nos vencerá. Amém? Agora vamos para o verso de número 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando. O que eu botei aqui, acho que é N... Deixa eu ver qual é a versão que eu estou jogando na tela aqui. É a NVI, tá? A NVI. Deixa eu pegar a NVI para não descaracterizar o texto aqui. Conheço as aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que interessante isso aqui. Jesus está dizendo: olha, você é pobre, porque esse foi um dos piores períodos da igreja. A igreja foi perseguida, os irmãos morreram em arenas, os irmãos foram extremamente perseguidos. E Jesus está dizendo: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico, rico de graça, rico de fé, rico de verdade. É isso que Jesus está dizendo para Esmirna, né? Que coisa mais linda. E ele vai dizer assim, olha, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Olha só que interessante, né? O que é a blasfêmia dos que se dizem judeus? Novamente entra os hereges gnósticos aqui de Israel, né? Que se infiltravam dentro da igreja, né? Se infiltravam pervertendo as leis judaicas e o próprio cristianismo. E Jesus vai dizer, olha, aqueles que se dizem judeus, mas não são. Na verdade, eles são igreja de Satanás. São sinagogas de Satanás, né? Olha o que a Bíblia diz aqui. Aquele que perverte a lei judaica, né, e o cristianismo é sinagoga de Satanás. É uma acusação que não sou eu que estou fazendo, né? É Jesus. Tá? Então essa era uma das questões em relação a Esmirna. Deixa eu jogar o próximo versículo aqui nas perguntas e já vamos falar dele. Chamando o versículo aqui, vai dizer o seguinte, para quem está acompanhando, nós estamos agora no versículo de número 10. Diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O que era? A grande perseguição, né? Lembrando que Esmirna é a igreja perseguida. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha que interessante, né? O diabo vai lançar vocês na prisão. E esse 10 aqui, ele pode ter diversas interpretações, tá? Eu anotei aqui. Primeiro,
pode ser um número de um sistema mundial, né? Pelo que essa tribulação seria um violento assalto contra o maligno sistema político de Roma, ou contra a própria igreja cristã. Poderia ser um período curto de dias mesmo, né? Principalmente relacionado à igreja de Esmirna. E daí tem uma carta de Inácio a Esmirna que afirma o seguinte, ó: eles desprezaram as torturas deste mundo, comprando ao custo de 1 hora o livramento de uma punição eterna. Ou seja, poderia ser um período curto aqui, tá? E também a própria referência histórica sobre a igreja, e aí olha que relação interessante, sofrer 10 perseguições distintas, desde o reinado de Nero até o de Diocleciano, né? Então todas essas perseguições foram nesse período da igreja perseguida. Agora vem o que nós chamamos de a promessa, né? Seja fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui era uma carta que representava irmãos que entregariam a sua vida à morte pelo evangelho, né? Quantos morreram? Quantos deram a sua vida? Quantos foram devorados em arena por leões? Quantos foram decapitados, arrastados, apedrejados, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao evangelho, né? E ainda tem gente que tem coragem de fazer desse evangelho um negócio, né? Uma negociata. E a promessa deles era, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E aqui é interessante, essa segunda morte faz uma alusão, né, a segunda morte no sentido daqueles que serão apresentados depois no grande trono branco, né? Então a gente tem essa digamos assim, essa promessa de não passar pela morte eterna. Então essa era a viva esperança daqueles irmãos de Esmirna, né? Deixa eu fazer uma cópia aqui novamente para jogar o versículo. Agora nós estamos no verso de número 12. Jogando o verso de número 12 aqui, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu voltar para a Bíblia. Vamos falar agora da igreja de Pérgamo. Lembrando que esta é a igreja chamada Igreja Imperial, que foi lá do Edito de Milão, 313 d.C., até 538 d.C. O versículo que está na tela ali diz o seguinte: ao anjo da igreja, né, que está em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Note que toda a referência dos textos que começam as cartas está lá no capítulo 1, né, que nós vimos na aula anterior, né? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então, aquela apresentação do primeiro capítulo aparece agora, né? Jesus se apresentando em cada uma dessas características dentro da própria carta de cada igreja, né? Deixa eu pegar aqui o verso de número 13 e jogar para a tela, que vai dizer o seguinte, verso de número 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, né? Essas palavras aqui significavam que era onde habitava a maldade, né? Onde é que habitava a igreja de Pérgamo? No lugar aonde o caráter da igreja estava sendo provado, aonde a igreja, né, estava justamente, né, sendo testada em relação ao seu caráter
né, o caráter cristão. Claro que esses tronos têm diversas referências, né? Pode ser referência ao altar de Zeus, ao trono de Zeus, que existia na cidade de Pérgamo, né? Pérgamo foi uma cidade que se destacou ali por 29 depois de Cristo, e ela tem seu primeiro templo construído para uma deusa de Roma. Então, é bem provável que esse trono que fala aqui do verso número 13 venha falar desta adoração pagã, né, que existia dentro da igreja de Pérgamo. Já Antipas, que vai falar ali, é bem provável que tenha sido um cristão que foi martirizado, né? Existem alguns estudiosos que era um grupo ali de homens que se opunham, né, aos bispos, né? E se eram contrário à adoração, a todo aquele paganismo que invadia a igreja, tá? Então é bem provável que Antipas, como fiel testemunha, tenha sido um cristão que foi morto, né? Onde a palavra vai dizer, onde Satanás habita, né? Interessante isso. Onde está o trono de Satanás. Deixa eu jogar o próximo verso na tela, que é o verso de número 14. Deixa eu ver. Tá, esse aqui nós já passamos, é o 13, né? 14. O que diz o 14, tá? Diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, aqui é uma referência a Balaão, né? Quando o povo estava peregrinando lá pelo deserto, tinham vencido alguns inimigos, estavam acampados lá nas campinas de Moabe, né? Aparece Balaão para amaldiçoar o povo. Essa analogia mostra o paganismo, o fracasso na fé cristã que estava entrando dentro da igreja. Então, o contra ti, né? Digamos assim, a acusação ou a repreensão que Jesus faz à igreja de Pérgamo é a influência do paganismo que entra dentro da própria igreja e acaba, né, induzindo a sacrificar a ídolos e a própria prática imoral sexual que eles acabavam aceitando dentro da igreja, né? Próximo verso, que é o verso de número... Deixa eu achar aqui, para não me perder. É o 15, diz o seguinte: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, né? Nós vemos ali na igreja anterior, né? Que na igreja de... Não me fugiu o nome aqui, né? Deu um branco aqui, gente. Na igreja de Esmirna, né? Nós vemos na igreja de Esmirna Jesus acusando a igreja de... falando que a igreja era contra os ensinos dos nicolaítas, né? Não aceitava o ensino gnóstico que estava entrando dentro da igreja. Já em relação a Pérgamo, sim, né? Jesus vai dizer aqui, ó: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Enquanto Esmirna tinha como característica que não aceitava, Pérgamo tinha como característica, né, que tinha aqueles que se apegavam aos ensinos heréticos dos nicolaítas, né, principalmente em relação ao gnosticismo, que vem descaracterizar a pessoa e a deidade de Cristo, né, como Cristo sendo o Filho de Deus. Daí que é algo interessante que nós vemos, né, dentro dessa carta aqui, em relação ao que a igreja estava aceitando. Para o próximo verso, né, deixa eu voltar aqui e colocar também. Vamos lá. Verso de número 16. Diz assim: portanto,
arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembrando que Jesus se apresenta no capítulo 1 também com uma espada de dois gumes, ou seja, né, a palavra e a justiça. O que Jesus está dizendo aqui? Eu virei com a minha justiça sobre você. Tá? Então, digamos assim, a consequência da desobediência dos irmãos de Pérgamo seria justamente receber o juízo de Deus, né? E é o que acontece, né? E olhando para essa igreja imperial que se associa ao império, é uma das consequências que esta igreja vem a ter logo a seguir, né? O que é interessante nós olharmos para esse texto, que é uma chamada, né, ao arrependimento, né? Então, há várias chamadas de arrependimento dentro dessas 7 cartas, e essa é uma delas, né? Uma chamada ao arrependimento. Vamos fechar mais essa igreja aqui. Tá? Deixa eu jogar para cá o verso de número 17. É claro que a gente poderia falar de uma igreja a noite toda, né? Mas aqui minha ideia não é fazer uma exegese de palavra a palavra, e sim, né, fazer nem um comentário versículo a versículo, mas que a gente possa fazer uma análise, né, um panorama verso a verso dos capítulos de Apocalipse, tá? Aquele que tem, verso 17, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a promessa ao vencedor. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Olha que interessante, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Isso vai aparecer sempre, ou seja, é uma expressão que aparece em Apocalipse, que ocorre nas 7 cartas, mas o que tem a ver dar-lhe-ei do maná escondido, né? Esse maná escondido lembra sim, e é uma referência ao maná que o povo recebia no deserto, após ter sido libertado no deserto. Aqui tem a ver com uma libertação gnóstica que aquele povo, e nós vimos, né, muitos deles estavam enraizados no ensinamento dos nicolaítas, e a ideia é não olhar para as filosofias e as promessas humanas em relação a um alimento para a alma. Então, por isso que o Senhor está dizendo, dar-lhe-ei do maná escondido, né? Por quê? Os gnósticos tinham essa característica das vantagens abertas, né? Mediante práticas imorais. Então, o maná estava escondido. E tem a ver com a referência de que Cristo é esse maná, né? Cristo é o pão que nos oferece sustento espiritual. Isso que é muito interessante a gente ver neste verso aqui, né? Em relação à pedra branca, que pode ter vários significados, né? E essa pedra pode significar principalmente, né? Pode ter algum simbolismo em relação a uma espécie do próprio filactério que havia naquela época, né? Onde havia a questão da própria palavra em relação a guardar a palavra, né? Outros fazem, né, que é aquela caixinha que os judeus, né? Filactéria é aquelas caixinhas que os judeus utilizavam na testa como uma ideia de gravar a palavra na cabeça, né? Guardar a palavra na cabeça, né? Então os judeus piedosos tinham essa característica, né? Então essa pedra branca tem a ver como se fosse, né, esse formato. Alguns intérpretes usam como se fosse o próprio filactério, né? Que guardar a palavra é o que vai trazer, né, essa nova pedra branca, né, com um novo nome escrito nela, né?
Então essa é a intenção desta promessa, né? Em resumo, assim, podendo falar sobre a igreja de Pérgamo, né, nós vamos entender que essa promessa ela tem a ver com caráter, né? Um novo nome tem a ver com o caráter do cristão, né? E sempre quando a gente olha para a Bíblia, onde os nomes são modificados, né? Abraão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, nós vemos a personalidade, o caráter sendo modificado. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que agora aquele que vencer recebe um novo, diferente caráter, que é um caráter no modelo de Deus, a imagem e semelhança. Amém? Vamos para a última carta da noite, né? Até para fechar o nosso capítulo de número 2. E a ideia é a gente tentar avançar sempre por capítulos. É claro que vai chegar em alguns determinados momentos que nós não vamos conseguir falar capítulo por capítulo, porque os temas, quando entrar principalmente, por exemplo, taças, selos, né, vai ser um pouco difícil de falar o capítulo a noite inteira. Então a gente vai separar por temas também, tá? Mas a ideia é a gente percorrer o livro inteiro de Apocalipse durante esse estudo da Escola da Palavra. Verso 18 do capítulo 2 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, que é novamente uma referência, né, ao capítulo 1, verso de número 15. Né? Então notem mais uma vez que o Senhor está se apresentando, assim como ele se apresenta para João, ele se apresenta para as 7 igrejas da Ásia. Né? Então nós já falamos isso, explicamos esses versículos na aula anterior. Né? Eu vou aproveitar então para falar dos versos seguintes. O verso de número... deixa eu achar aqui, que eu já pulei na minha Bíblia. O verso de número 19 diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Né? E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Tá? Então note o seguinte, né? Aqui nós estamos falando de qual igreja? Né? Nós já não estamos mais falando da igreja, a igreja imperial. Nós estamos falando daquela igreja que é a igreja do tempo das trevas. Né? Deixa eu só arrumar aqui meu material aqui. Ou melhor, aqui nós estamos falando da igreja medieval, né? Não é da igreja do tempo das trevas, é da igreja medieval, que é logo após a sequência, né, da igreja de Pérgamo, que é a igreja imperial. A igreja de Pérgamo, nós falamos, vai do Edito de Milão, 313 até 538. A igreja de Tiatira, né, ela vem então de 538 a 1517, né, que também é considerado medieval ou do tempo das trevas, como vocês acharem melhor para falar, né? O que é interessante notar é que esta igreja é uma igreja que está com o Estado, né? É uma igreja agora que se desenvolve junto, que legisla junto com o Estado, né? O verso 19, a gente viu aqui, é um elogio, né? A igreja é elogiada pelas suas obras, pela sua contribuição cristã, pelas instituições de saúde, de educacional, progresso espiritual, que havia já naquela época como a igreja medieval, né? Então é um momento que a igreja se volta para muitas ações sociais, né? Então por isso que Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, o seu amor, a sua caridade, a sua fé, o seu serviço. E olha o que ele diz: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Lembrando que no princípio havia uma correção o abandono do primeiro amor, né? Volta a fazer as primeiras obras. Agora
para a igreja de Tiatira, nós vamos ver uma igreja que faz mais do que fazia no princípio em relação a obras sociais e em relação à filantropia, né? Deixa eu jogar agora o próximo verso aqui na nossa tela. E o próximo verso, que é o verso de número 20, tá? Vai dizer o seguinte: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. É bem provável que essa mulher tenha sido uma profetisa na época da igreja e até mesmo uma líder local dos nicolaítas, né? Até porque a influência que ela tem é a mesma em que vai aparecer Jesus falando sobre os nicolaítas nas cartas anteriores. Lembrando que essas igrejas são contemporâneas, né? São igrejas que, olhando para 7 igrejas literais, elas estão no mesmo contexto histórico, no mesmo período, mas profeticamente elas refletem fases da igreja. Ou seja, então esses nicolaítas, bem provável, assim como o cristianismo já havia se expandido pela Ásia Menor, os nicolaítas também estavam muito influentes ali, né? E também pode ser, né, alguns ainda fazem uma relação a Jezabel do Antigo Testamento, até pela questão da própria prostituição, das carnes sacrificadas, né? Pode ser que ela tenha alguma relação. O que é interessante nós notarmos é que o sentido desta prostituição, o adultério espiritual aqui, é a idolatria. O que Jesus está acusando a igreja de Tiatira é de idolatria, ou seja, por meio de uma prática, assumir um compromisso diferente da mensagem bíblica. Tá? Então, a grande questão de Tiatira é o desvio doutrinário, o desvio bíblico que essa igreja acaba tendo, por intermédio, seja uma profetisa Jezabel, que estava lá, que era dos nicolaítas, ou seja, até com uma referência espiritual a Jezabel do Antigo Testamento. Tá? O que nós vemos é um combate à idolatria. O próximo versículo, que é o de verso número 21, diz o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Tá? Então aqui tem uma certa analogia, até mesmo a questão em relação ao profeta Oséias, né? Que ele vai falar sobre quando ele casa com uma mulher de prostituição, né? Uma mulher infiel, e ele começa lá, após a relação de infidelidade, que vai fazer uma relação de infidelidade de Israel com Deus, ele vai dar um nome, né, de desfavorecido, de o povo que não alcançou misericórdia, né? Não meu povo, né? Mas o que é interessante olhar para essa igreja de forma profética é que ela é uma igreja em que o arrependimento nesse período, ele é um arrependimento assim que nós vemos que é uma igreja medieval, né? Predominante de um tempo, ou seja, de provavelmente algum período em que há uma referência até profética da grande tribulação, né? Mas o que é interessante nós olharmos é que havia aqui uma questão de se ela não quer se arrepender, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Aqui está falando, né, da própria profetisa, mas ela não quer se arrepender, né? Então parece que há dentro da igreja, né, de Tiatira uma necessidade de se arrepender, sendo que a igreja
né, ou a própria profetisa não queria se arrepender, né, seja a igreja ou ela, tá? Tanto faz aqui. Próximo verso, deixa eu ver aqui, jogando para a tela, é o verso de número 22. Por isso, vou fazê-la adoecer. Como ela não quis se arrepender, verso anterior, né? Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E a não ser que se arrependam das obras que praticam, né? Então, notem de novo que tem até uma relação que a gente tinha falado com Oséias, né? Em relação ao adultério. Esse adultério aqui, ele é um adultério espiritual, né? Da qual Jesus está falando e acusando a igreja de Tiatira, né? Porque eles se desviaram da doutrina propriamente dita, né? Se desviaram da palavra, aceitando a influência da profetisa, ou, né, a influência da imoralidade sexual. Próximo verso diz: matarei os seus filhos. Na verdade, aqui pode ser considerado os discípulos dessa mulher, né? Lembrando que, fazendo uma analogia de Jezabel como uma profetisa dos nicolaítas, aqui é uma promessa dizendo o seguinte: matarei os seus discípulos. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as vossas obras. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua onisciência em relação até Tiatira, né? Então, se não se arrepender, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Então, é uma forte consequência que o Senhor apresenta em relação à igreja de Tiatira. Ok? Próximo verso, a gente vai finalizando aqui já. Diz o seguinte, 24, tá? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, né? Aqueles que não aceitavam a doutrina dos nicolaítas, ou ainda não aceitavam a influência da imoralidade sexual, ou ainda do desvio doutrinário da idolatria, vai dizer o seguinte: vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga a vocês, né? Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que venha, né? Que profundos segredos de Satanás. Eram os ensinamentos que essas seitas heréticas, e principalmente os nicolaítas, propagavam naquela época, né? Lembrando que os nicolaítas tinham uma vertente gnóstica e João, né? Relembrando que o gnosticismo talvez seja o pior combate, o maior combate da igreja na época do apóstolo João, tanto que o evangelho de João é um combate ao gnosticismo, né? João começa, no princípio era o verbo, e eles descaracterizavam este verbo, descaracterizavam Jesus como filho de Deus. Então, esse evangelho de João, é por isso que ele não é um evangelho sinótico, mas sim um evangelho apologético, de defesa, né? Uma defesa, não como se Cristo precisasse uma defesa, mas sim um evangelho que vai justamente nos defender, né? Defender a nossa fé e mostrar a importância de entendermos que Jesus sim era homem, era Deus, né? Era Deus desde a fundação do mundo, esteve com o Senhor, né? Não tem princípio, né? Ele é o primeiro e o último, como ele vai dizer, né? Ou como alguns, foi criado. Não foi criado, como alguns tentam descaracterizar, né? Dizendo que ele foi criado, mas Jesus não foi criado. Quando ele diz, quando ele é o primogênito dos que dormem, como nós falamos na aula passada, né? Não tem essa relação, tá? Verso de número 26, para nós não nos alongarmos mais, tá? Verso de número 26 vai dizer o seguinte, aqui agora é a promessa: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, né,
vai governar com Cristo. Essa é a promessa, governar sobre as nações. Então, muito, muito lindo esta questão de Tiatira, né? Porque receberão a estrela da manhã e autoridade sobre as nações. Tá? É uma promessa, ele vai dizer, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Né? Ele quem? Jesus. Né? Esta é a promessa para a igreja que nós vemos aqui no verso de número 27. Tá? Encerrando com o verso de número 28, vai dizer o seguinte. Deixa eu botar aqui. Verso 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Olha que coisa mais linda esse verso de número 28, porque é uma promessa, né, em relação àquilo que ele recebeu do Pai. Ou seja, vamos fazer parte do governo, do reino do Senhor. Né? Nós como igreja, vencendo, faremos parte. Né? E a estrela, embora apresenta significado de poder e glória, não é um símbolo apenas de domínio mundial. Né? Ela é mais profunda do que isso. Né? Tem a ver com como a cidade luz, ou seja, a promessa de herdar a Nova Jerusalém. Né? Então, essa é a nossa, digamos assim, grande vitória, né, por intermédio desta igreja. Legal? Amém? Chegando aqui, habilitando os comentários agora, já vamos encerrar a live, né? Até para que ela não fique muito extensa e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me mandar pelo direct, tá bem? Ou ainda eu posso abrir aqui uma caixa de perguntas para vocês e eu posso ir respondendo, até porque a gente leu aqui aproximadamente quase 30 versículos, né? Em questão de uma hora, quase uma hora e meia, então muitas vezes a gente pode passar batido de alguma coisa. A gente programa, faça um roteiro, estudo, né? Mas chega na hora, com a tentativa de fazer o mais natural possível, pode ser que algum termo eu tenha passado aqui por descuido, né? Os meus alunos aqui já sabem, né, no curso de teologia, quando eu passo, né, por cima de algum ponto aqui, já me chamam no WhatsApp aqui, eu retorno, né? Já retorno. Então, a gente tem essa sistemática aí. Mas glória a Deus por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não acompanhou o capítulo 1 está salvo aqui no IGTV, assim como a introdução também. Na próxima quarta-feira a gente analisa o capítulo de número 13 e as outras 3 cartas referentes à igreja da Ásia. Tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Opa, aqui tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver. Por Apocalipse ter seu caráter futurista, podemos associar os pecados das 7 igrejas com os pecados da igreja de hoje? Sim e não, né? Eu creio, tá, Lua? Eu creio que, por exemplo, quando a gente chegar na igreja de Filadélfia, que é a igreja do tempo atual, pode ser que, de uma forma geral, sim, né? Filadélfia, tu dizes que é rica, que tem tudo, mas Jesus vai dizer, tu és cego, tu estás nu, tu é pobre. Né? A igreja de hoje, ela nunca foi tão rica como em toda a história do cristianismo. Né? Acredito que se pegar toda a história do cristianismo, a igreja nunca foi tão rica como as igrejas de hoje são ricas. Então, de uma forma geral, eu acredito que daria para associar os pecados sim com as fases da igreja, tá? Explica a parábola do casamento porque o convidado foi expulso para o inferno. Explica a parábola do casamento porque o convidado foi expulso para o inferno se ele recebeu um convite.
Agora de cabeça assim, o que eu poderia dizer sobre essa parábola, né? Ele foi convidado, mas ele rejeitou, né? Por que ele foi expulso? O convite, e essa parábola vai falar justamente disso, né? O convite foi feito para o povo de Israel, né? Jesus disse: eu vim para os perdidos da casa de Israel, mas eles rejeitaram, tanto que a parábola vai dizer, né? Vai lá e busque outros, os que estão, né? Os que estão na sarjeta, né? Os que estão nos valados, né? E mesmo ele tendo recebido o convite, ele não estando pronto para aquele momento, ele é expulso, né? No sentido de que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, né? Isso aí, não seguiu, podemos dizer, não seguiu as regras, né? Deixa eu ver, o que mais aqui? Com qual igreja a gente pode comparar a igreja de hoje? Segundo todos os estudiosos que fazem essa relação, a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia. Eu falei Filadélfia, né? Acho que agora que eu fiz uma confusão aqui quando eu fui falar. É Laodiceia. A igreja que é considerada pobre, cega e nu por parte de Jesus, mas ela dizia: eu sou rica, eu tenho tudo. Então a igreja de Laodiceia é a igreja atual. Ore pela cidade de Montes Claros, estamos necessitados de oração. Acho que o Brasil inteiro, né? Aqui no Vale do Taquari, que é onde eu moro, né? Que são mais de 45 municípios, numa região do Rio Grande do Sul, existe um manifesto das casas de saúde pedindo um lockdown por 14 dias de tudo, para tudo. Então, eu acho que nós precisamos aí clamar pelo nosso país. Pastor Rodrigo, Ponta Grossa do Paraná, né? Isso, Carmen, não estavam com as vestes, né? É isso aí. Ok, gente? Muito obrigado pela participação de vocês, né? Vocês que me motivam e me incentivam para fazer esse estudo aqui, tá bom? Se tiver alguma pergunta, façam aqui, tá? Façam pelo... Eu vou abrir uma caixinha aqui, logo na sequência, só para o capítulo 2, se alguém quiser, né, me mandar, pode mandar pelo direct também, não tem problema. E nós estaremos falando sobre o capítulo de número 3 de Apocalipse na próxima quarta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento, e até a próxima quarta, se o Senhor Deus permitir. Tchau!